A gente ficou esperando no Brasil, não ficou? Igual a gente fica esperando nota de escola de samba, a gente ficou esperando ali, a gente via, eu fiquei tentando procurar o Brasil no meio, porque tava lendo, eu falei, gente, será que nós somos aquele 74? Tinha um 74 ali aleatório. Aqui para reagir ao anúncio mais esperado da semana, né? Donald Trump com seu Liberation Day, e aquilo tudo com muita pompa e circunstância e plateia e tudo mais, e a gente vai ver o que ele falou sobre as tarifas. Mas antes de começar, se você quer entender mais sobre esse assunto das tarifas, tem um programa do Não Vou Passar Raiva Sozinha inteiro só sobre isso, te explicando toda essa confusão das tarifas. Então assiste e vem aqui depois para ver o react. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. Começou daquele jeito que a gente gosta, né? Começou com um drama, falando que a América está sendo explorada, esfolada, e eu gostei dos adjetivos, vários adjetivos que o presidente usa para falar que agora é, vamos dizer assim, um jeito da América voltar a ser maravilhosa, voltar a gerar emprego, nessa viagem que ele tem, que a questão das tarifas vai resolver todos os problemas econômicos do caso dele, e aí ele vai conseguir resolver tudo a partir dessas tarifas. Mas vamos lá, ele levou um monte de gente lá, estava todo mundo muito feliz, fazendo bastante barulho, mas tudo bem, vamos seguir aqui com o anúncio. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Aquela coisa, recíproco, aquela coisa, fizeram pra gente, vamos fazer para eles também. Essa é basicamente toda a argumentação que a gente tem, né, do presidente para poder implementar essas tarifas. Então ele diz que os Estados Unidos sofrem bastante com as tarifas dos outros países e que agora vai impor a mesma coisa para quem quiser vender alguma coisa nos Estados Unidos. A gente sabe que tarifas, antes de mais nada, tarifas funciona como se fosse um tipo de imposto no fim das contas. E o pior, ele é muito regressivo. Então todo mundo vem falando sobre isso, explicando sobre o impacto que uma guerra tarifária pode ter na economia do mundo inteiro, mas parece que agora a gente entrou nessa daí mesmo. Ou será que não? Vamos ver como é que ficou essa coisa meio recíproca que ele arrumou. Vamos lá. Very simple. Can't get any simpler than that. Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. Essa questão de colocar tarifa do dia para a noite também é maravilhosa, porque, como eu disse no vídeo que eu falei lá no Não Vai Passar Raiva Sozinha, parece que é muito fácil você colocar uma fábrica de carro que está lá em Toluca, colocar ela nas costas e levar ela para os Estados Unidos de um dia para o outro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, ele diz que, inclusive, agora existem ali algumas coisas do vamos colher frutos no longo prazo, uma coisa assim que já não é mais tão de curto prazo, porque é notório, a gente já viu o que pode acontecer no curto prazo com as tarifas tão altas e o preço, né, para o consumidor, para o americano, tende a subir, e a gente sabe disso. Ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. So, do nada, do mais absoluto nada, entrou uma cartolina, não entendi direito o que aconteceu com a cartolina, do nada, olhei, tinha uma cartolina eu tentei ver, o pior de tudo é que eu tentei ficar olhando, mas eu enxergo mal pra caramba, meu óculos tá ali, mas eu enxergo mal de todo jeito, mesmo com óculos, então... 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. Brazil, 10%, 10%, and the... A gente ficou esperando no Brasil, não ficou? Igual a gente fica esperando nota de escola de samba, a gente ficou esperando ali, a gente via, eu fiquei tentando procurar o Brasil no meio do que estava lendo, eu falei, gente, será que nós somos aquele 74? Tinha um 74 ali aleatório, solto, eu pensei, será que a gente é o 74? Temos potencial para ser? Temos, mas não, Brasil 10%.
O que a gente pôde perceber nessa lista ali da cartolina? A gente viu ele pesou bem a mão, né? Os Estados Unidos pesaram muita mão nas tarifas na Ásia, então a gente está falando ali Japão, China, a União Europeia ficou ali com seus 20%, mas a gente viu, especialmente Vietnã, bastante países asiáticos com tarifas bem altas, mais altas do que nós aqui, vizinhos da América. Então, Brasil, Argentina, Chile, ficamos com os 10%. Eu não entendi se, na realidade, o que aconteceu aqui nesse cálculo, se foi porque ele não entendeu o nosso sistema tributário, que pode ter acontecido, porque o adicional de renovação de frete marinha mercante realmente não deve ser um negócio fácil de traduzir. Imagina, ele deve ter visto lá FRMM, não deve ter entendido nada. Tentar entender o sistema tributário brasileiro também não é para qualquer um. Eu sei que, no final das contas, antes que apareça o pessoal aqui nos comentários que vem me ensinar um pouquinho, a gente sabe que, no final das contas, os Estados Unidos exportam mais do que a gente exporta para eles, então não é um bom negócio para eles colocarem mais do que isso. Mas você vê que eles colocaram uma tarifa de 10% para a gente, e eu acho que aqui talvez não tenha margem nem para negociação de alguma coisa. Não sei se foi aquela história também de colocar o bode na sala e depois, quando apareceu os 10%, ficou uma galera satisfeito, e aí ele escolheu as brigas, né? O que a gente pode perceber é que aqueles que foram considerados os ofensores da América, ele usou bem essa palavra durante a apresentação, os ofensores da América, quem está ali realmente, que ele disse que está ali pilhando a América ou esfolando a América para ter alguma vantagem comercial, eles tiveram uma tarifa bem mais alta do que essa dos 10%. Duvido que Dr. Geraldo, em toda a sua diplomacia, talvez consiga ali algo melhor do que esses 10%, já que 10% é o baseline para todo mundo. Então, enfim, não sei se é o que aconteceu, se realmente a gente está ali numa guerra tarifária e a briga não é nossa. Também fiquei um pouco com essa sensação, será que a briga é nossa? Será que a gente entrou numa briga que não é o nosso rolê? Vamos ficar quietinho aqui, que a gente ficou com a melhor parte, assim, a parte mais tranquilinha? Vamos fazer isso, vamos sentar aqui bonitinho, ficar calado? Então tem essa parte, mas eu não sei exatamente o que pode ter acontecido. Eu particularmente acho que essa briga não é nossa. A gente está só assistindo, é lógico que a gente vai ser machucado também, porque uma tarifa de 10% também tem o potencial de machucar a gente, mas estava esperando coisa pior. Price of eggs, as you know, just in a month and a half, we were there for 4 weeks, and the first week I got blamed for eggs. I said, do nada o papo virou ovo, não sei o que aconteceu. Para vocês verem que o preço de ovo é um rolê mundial, entendeu? Tá todo mundo bravo com o preço do ovo. Do nada o assunto virou ovo. Eu tava ali prestando atenção, assistindo a coletiva, de repente ali o anúncio de repente virou ovo. Falei, mas por que o assunto foi parar no ovo? Não sei. Mas também não vamos reclamar, porque, como eu disse, essa briga não é nossa. Vamos ficar mais quietinho. I just got here. They said eggs have gone up at like 250% and you can't get eggs. And they were going crazy. And I said, I just got here. Acontece direto, tá? Nas melhores famílias, presidente Trump. Acontece direto. I'd like to name it that if you can. One big, I made that statement about 6 months ago, and everybody calls it one big, beautiful bill. And it will be that. It'll have everything, the big tax cuts and every incentive there is. And it'll be fantastic. And by the way, for the... Aí agora o assunto sai de ovo para ir para essa big bill que ele vai colocar sobre cortes de tributação. É justamente fazer com que os outros países sofram com a tributação. E no final das contas, quem vai sofrer é o povo americano, mas na cabeça dessa galera, quem vai sofrer com a tributação são outros países, e aí ele pode cortar a tributação para os americanos. Então, ele disse que vai apresentar. Eu já estava ali assistindo um pouco ali a repercussão e já teve senador, inclusive republicano, falando, ok, isso precisa sair do papel, isso tem que sair do papel, isso tem que ser apresentado, porque até agora a gente só ouviu falar de tarifas e não ouviu falar de cortes de impostos, que é de fato o que foi a grande promessa. O que a gente sabe é que a gente tem estudos, é que a gente sabe que essa conta não fecha, não dá para cortar tanto tributo assim e compensar com o fato do aumento das tarifas, até porque você tem um outro comportamento ali, onde as pessoas consomem menos, as empresas consomem menos, e justamente é isso que ele quer. Então, como é que ele vai fazer tudo isso e ainda vai cortar imposto? Sempre uma conta matemática, e a matemática faz o que? Ela não perdoa. Infelizmente, ela não perdoa. Cars, we're asking for
an interest deduction on a loan. So if you build the car, only in America we do it, Brian. If the car's not built in America, you don't get the interest rate deduction. But if you build the car in America, if you buy a car, if it's built in America, then you get an interest rate deduction, tax deduction, and that's a big thing. That's going to be a big thing. I think that's going to pay for itself very quickly, that deduction. Never happened. We've never had anything like that before. Somebody said, where do you get the idea? Because it's so basic. You would think that would have happened a long time ago. It never did, and I'm very happy it didn't, because now I can say that was my idea. Se eu fosse presidente Trump, não ficava tão feliz assim em falar que essa ideia é dele. Porque ele está propondo aí que é uma dedução, né, do valor da compra de um carro feito, né, nos Estados Unidos, ali, essa dedução desse pequeno valor ali dentro, praticamente me lembra um pouco aquilo que o Brasil já fez para tentar estimular a indústria também, como aquele corte de IPI e tal. A gente sabe que isso funciona mais ou menos, para não dizer que não funciona. A gente sabe que isso funciona bem mais ou menos. A gente sabe que, no fim das contas, nunca acontece o que você espera que aconteça quando você tem uma medida dessa. Então, eu vou fazer com que as pessoas comprem carros, mas se o carro está mais caro, não interessa se ela pode deduzir os juros da base de cálculo do imposto de renda. Isso não vai resolver o problema, você vai trocar um problema pelo outro. É a mesma coisa quando você tem uma renúncia fiscal muito grande, achando que mais pessoas vão comprar mais produtos e isso vai ser sustentável. Então, basicamente é isso. Tivemos mais anúncios, um pouco mais do mesmo, mas a gente tem agora, pelo menos, o start, seria o start dessa famosa guerra das tarifas. Agora parece que o negócio vai mesmo e não existe, pelo menos o que estão acreditando é que não vai existir tanto espaço assim para negociação. Acho pouco provável. No fim das contas, vai precisar de uma negociação aí ao longo do caminho, mas enfim, saímos com uma nota 10, aquela que a gente espera, nota 10, e olha, não tá ruim pra gente. Eu espero você toda segunda-feira, 9h30 da manhã, na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinho, onde eu explico esses e outros assuntos complexos, uma linguagem fácil que você vai conseguir entender. Fica ligado, eu espero você lá. Até mais.